Olá, eu sou a Angela Aline, pesquisadora e formadora de professoras da área da Educação Inclusiva e Desenvolvimento Infantil. E esse é o canal Nós pela Educação, um espaço para a gente pensar juntas sobre a infância, sobre os desafios da docência já e sobre como incluir com ética, sensibilidade e intenção. Se tu, assim como eu, acredita que a educação pode ser mais humana, mais sensível e baseada no que a ciência já nos mostrou sobre o desenvolvimento infantil, esse canal é para ti. Então, antes da gente começar, já aproveita, te inscreve aqui, ativa as notificações para receber os próximos vídeos e também me acompanha lá no Instagram, @nospelaeducação, onde eu compartilho dicas e reflexões sobre inclusão. Agora, vamos conversar sobre um tema polêmico, mas que é urgente frente a tanto entendimento equivocado que a gente tem por aí. Tu já ouviu falar da cadeirinha do pensamento, né? Aquela prática de colocar a criança, sentada, sozinha, num canto, para pensar sobre o que ela fez. Pois é. Durante muito tempo, isso foi visto como uma prática pedagógica positiva. Mas será que isso funciona mesmo? Hoje eu vou te mostrar por que essa prática é, na verdade, equivocada. O que a ciência do desenvolvimento infantil já mostrou, já nos ensina e também quais alternativas realmente ajudam as crianças a aprenderem com seus erros, sem precisar passar por experiência de abandono ou de punição. Para começar, é importante a gente entender de onde vem essa ideia. A cadeirinha do pensamento, ela nasceu de uma lógica muito antiga, né? Punitiva e que é herdada de modelos de disciplina onde a obediência, digamos assim, era vista como o maior valor. Só que com o tempo, essa prática ela foi sendo maquiada para ser aceita, para ser bem vista no nosso meio e acabou ganhando um nome mais bonitinho, mais aceitável. Mas no fundo, ela continua sendo o que sempre foi. É uma forma de castigo. E aqui tá a questão. Quando a gente fala de crianças pequenas, né? A gente não pode escolher uma intervenção para fazer com elas sem considerar como o cérebro delas funciona. Sem esse entendimento real, qualquer tentativa de educar vai correr o risco de ser violenta, de ser incoerente e também totalmente ineficaz. Então vamos olhar para o que a ciência já nos mostra, né? O córtex pré-frontal, essa partezinha aqui do cérebro, né, é a parte responsável por a gente refletir, por a gente controlar os nossos impulsos, por a gente pensar nas consequências, né? E ela tá em desenvolvimento, né, muito primordial, muito inicial nas crianças pequenas. Um bebê de 2 anos, por exemplo, ele funciona muito mais pelo sistema emocional e sensorial, né? Não existe uma capacidade ali nessa etapa da vida de parar para pensar sozinho. O que uma criança nessa idade sente quando é colocada numa cadeirinha? É abandono, é medo, é insegurança, né? E se a gente for pensar numa criança um pouquinho maior, ali com 4, 5 anos, sim, essa criança já tem avanços significativos e importantes no desenvolvimento. Essa criança já começou a desenvolver muito mais a linguagem, né, a memória de trabalho, ela já ensaia, assim, momentos de autorregulação, mas ainda assim, nessa idade, 4, 5 anos, ela precisa de uma mediação de um adulto, né? Sozinha, essa criança não consegue transformar um castigo num aprendizado. E é por isso que essa prática da cadeirinha de pensamento é tão equivocada. Um bebê não entende, ele apenas vai sofrer. E uma criança de 4, 5 anos, ela até vai perceber, obviamente, que ela tá ali porque fez alguma coisa errada. Só que ela não tem recurso interno para analisar causa e consequência. O que ela entende, então? O que ela interpreta nessa situação? Ah, eu sou ruim, eu fui rejeitada, eu não sou querida. Ou seja, ao invés da criança, né, parar para pensar que é o objetivo de quem faz isso, né, realiza essa prática, a criança aprende ressentimento, raiva e às vezes até vai desenvolvendo uma baixa autoestima. Quer ver isso na prática? Vamos pensar juntas aqui 2 situações, tá? Uma criança de 1 ano e meio
bate no coleguinha lá na escola porque ela queria o brinquedo. Uma cena comum, né? Diária, cotidiana. O que fazer? Não é a cadeirinha, não é colocar na cadeirinha. É uma intervenção direta, tu vai segurar na mão daquela criança com firmeza, sem violência, obviamente. E tu vai dizer com calma, não pode bater, isso machuca, né? E oferece outra alternativa, ou redireciona, né, a situação. Agora, vamos pensar numa criança maior, lá na educação infantil, 5 anos, né? Que empurra ou que grita porque ela quer o brinquedo primeiro. Também um caso que pode acontecer cotidianamente, né? A solução que a gente tem aqui não é o isolamento, e sim uma mediação de qualidade, né? O adulto se aproxima, ajuda a nomear a emoção, valida o sentimento, mas coloca o limite, não é ser permissivo, né? Então tu pode dizer, tu pode ficar bravo, mas tu não pode bater. Tu consegue perceber a diferença? Não é sobre castigar a criança, ter prazer num castigo, que muitas vezes acontece. É sobre ensinar, que é o verdadeiro papel de uma professora ou de um adulto cuidador que realmente se importa com as crianças. E isso só acontece quando o adulto assume o papel de mediador. Existem alternativas que eu vou te falar agora que são muito mais eficazes e respeitosas. Uma, por exemplo, é a corregulação, né? Quando o adulto ajuda a criança a se acalmar com presença e serenidade. Outra é tu nomear as emoções, dando palavra ao que ela sente, né? Ajudando a construir um vocabulário emocional. Também pode se ensinar a reparar, né? Se machucou alguém, mostrar com cuidado, orientar um pedido de desculpas que faça sentido. Também não é fazer as crianças falarem as coisas simplesmente por falar. Tu pode ajudar a modelar comportamentos, porque a criança ela precisa sim aprender mais pelo exemplo do que por uma punição. E também criar espaços de acolhimento, né? Cantinhos de calma na tua sala, de aconchego, né? Que não são castigos, mas que são convites ao bem-estar, a um relaxamento, a um serenar. Quando a gente isola uma criança na cadeirinha do pensamento, o que ela aprende não tem nada a ver com reflexão. Ela aprende medo, rejeição e solidão. É isso. Então, se a gente quer que as crianças cresçam capazes de pensar sobre os seus atos, a gente precisa, antes, ensinar com vínculo, com presença e com orientação. Educar nunca vai ser sobre afastar. Educar é sempre estar junto. E depois de ouvir tudo isso, tu ainda acha que a cadeirinha do pensamento é uma boa ideia? Ou tu conhece alguém que acredita nisso até hoje? Se sim, já manda esse vídeo para essa pessoa. Porque quando a gente compartilha informação, a gente ajuda de fato a transformar a forma como as crianças são cuidadas e educadas. E isso muda tudo. Então é isso. Curte esse vídeo, ativa as notificações do canal para que chegue a mais pessoas, né, os meus conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente segue juntas. A gente segue nós pela educação.